Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Louvado seja minha bondosa Mãe Maria Santíssima, para que sempre seja louvado. E louvado seja minha luz espiritual dessa casa, para que sempre seja louvado. Meus irmãos de doutrina, meus irmãos em Cristo, meus irmãos desencarnados, como foi noticiado, o tema de hoje foi pedido pela casa. Advento do Espírito de verdade. O que significa advento? A vinda, a chegada, o aparecimento, o começo desta grande força energética em nosso derredor. É a primeira divisão do ano litúrgico. Então, a importância desse cultivo divino, desse culto divino. Advento do Espírito de Verdade também consta do nosso Evangelho. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Espírito de Verdade. Paris, 1860. Nessa vinda, nessa chegada, também no estudo espírita, podemos observar a importância desses ceifeiros. Ceifar algumas coisas, colher os cereais, precisa dessa organização, dessa união, dessa unção, de ideias da melhor qualidade. Jesus já veio no meio de nós, mas ele não se apresenta a ninguém, ele quer ser descoberto. Quem vive honestamente, com alegria, já possui Jesus em seu coração e em sua vida. Então, essa descoberta é de cada um. Alguns reclamam, mas eu vou à doutrina espírita, já tenho 3, 4 anos e nada dá certo para mim, eu não consigo emprego. Não. Isso é outra coisa. Isso vem, talvez, de vidas transadas. Ou talvez a maneira da gente conquistar as coisas. Através da humildade, através da perseverança, conseguimos superar muitas vicissitudes. Em todo lugar. E desde criança. Aquela relação de criança, tem algumas que a gente brinca na hora, já participa. Tem outras que a gente fica meio arredio. Não quer brincar com aquela. Alguma coisa. Não é maldade. Talvez seja a falta dessa emoção ou dessa simplicidade de criança ou da repulsão do espírito. Quem vive honestamente, com alegria, já possui esse Jesus em seu coração e em sua vida. Conheço muita gente pobre. Companheiros nossos, inclusive do Rio de Janeiro, lugares bem simples, não é que como o sul do país, que é um lugar mais alinhado, mais social, lugar muito pequeno, mas ali reina a amizade, desde criança. Emprego, salário mínimo, isso empolga, ele está empregado, isso interessa, isso que é importante, tem um emprego e leva a sério. Daqui a pouco, mesmo fora da idade normal, volta a estudar e começa a criar uma sensibilidade nova. Alguns buscam a Igreja Católica, outro centro espírita, outro tipo de estudo, e assim nós vamos crescendo e conhecendo por diversas vias, esse Espírito de verdade que está dentro de cada um de nós. É a maneira, inclusive, de nos conduzir. Tem dia que as coisas não andam bem. Alguns reclamando no trabalho, em casa mesmo. Você não é espírita? Espírita é ser muito importante, porque isso parece chamar a atenção da gente. Por que você está reclamando, gritando, conversando alto?
Você chamando a atenção de você mesmo. Não precisa. E a gente vai aprendendo. Não adianta ficar esperneando ou falando alto ou brigando com a família. Pare, abra o Evangelho. Como se o Espírito de verdade está falando para você. Se acalme, você tem um potencial extraordinário. Se é uma criatura que trabalha, tem uma imagem boa, tem um bom estudo, ou tem muita educação, a gente fica com vergonha. Ninguém está vendo o que a gente está conversando ou ouvindo isso aí. Mas a gente vai se acalmando através do livro do Evangelho, a gente faz uma leitura, parece que calha exatamente no que a gente está pensando. Isso nos acalma e abre talvez um campo novo de compreensão. Voltamos a sorrir, a gente abraça às vezes o irmão, o primo, ou quem estiver em casa, que a gente usou de uma certa rudeza. Desculpa, eu estava aborrecido com isso, com aquilo. Se abraça e começa um dia novo. Esse Espírito de verdade parece que atua exatamente nesse momento em que a gente está meio enguiçado, meio em dificuldade. Parece que nada dá certo. Aí você busca um pedacinho da leitura do Evangelho, ou lembra, eu sou espírita, eu estudo, eu conheço a história de Jesus. Alguém está chamando a atenção de você. Não é para ficar rubro ou angustiado. Pare, pensa, faça a sua prece, ou na condução, ou dirigindo, ou andando, faça a sua prece. É assim mesmo. Nós não somos santos, mas temos bastante conhecimento para tratar as outras pessoas com uma certa leveza, com um certo carinho, atenção. A gente aprende isso na doutrina espírita. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Quando preciso, sim, usar de uma certa energia, com o filho, com o parente, com o amigo, mas energia, não com brutalidade. Se for preciso, antes dessa atitude, recua também a prece, seja em casa, na rua, no trabalho, ou nos lugares coletivos que você tem acesso. Utiliza. Isso pode ser mentalmente. Não é sair pela rua, Pai Nosso que está no céu. Não. Mentalmente. Busque teu guia espiritual. Busque Jesus. Vai para o hospital, para alguma coisa, para um lugar mais difícil. Pai Nosso que está no céu. Mentalmente você vai curtindo essa mensagem rica. Deve ser de Mateus 9, capítulo 6 a 13. Você começa então a sentir que vai se acalmando. E vai aparecendo como você deverá começar essa conversa. Primeiro com um cumprimento, com um sorriso, depois você vai jogando, com uma certa delicadeza, as coisas estão te importunando. Ou primeiro ouve, de repente o que você vai ouvir é muito rico para você. Poxa, fulano, há quanto tempo eu não te vejo? Estava com saudade de você, disso, daquilo. Quebrou aquela corrente ruim, entrou num campo mais saudável. E Jesus sempre vai nos proporcionar essa mudança comportamental. Essa conexão com Ele vai nos dar sempre uma direção, um caminho reto, mais iluminativo, em todo tempo e lugar. Em todos os nossos gestos de amor e de caridade, trata-se de Jesus em cada um de nós. Há uma sensação boa. Quando a gente encontra com alguém, dá um abraço, puxa, quanto tempo! Estava com saudade de você, era tudo que aquela pessoa queria. Estava angustiada, estava de mau humor, e você fala, abre aquela conversa dessa maneira, ou então dá um abraço. Era tudo que essa energia que ela precisava. E não mais aquela rudeza de coração. Dali para frente, vá para o trabalho e já cumprimenta os seus amigos, começa a trabalhar. O dia mudou, aquele estímulo. Nós já estudamos a doutrina,
A maioria tem o hábito de fazer uma prece em casa antes de sair ou durante a ida. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou então já tem o Evangelho até no carro. É muito importante. É como se fosse uma couraça, um preparo para a gente enfrentar de alguma coisa diversa durante essa caminhada. Jesus está conosco no gesto de amor e de caridade, como eu disse, mas precisamos sentir Jesus, vivenciar Jesus, não só nos momentos aflitivos, mas 24 horas. Não, mas eu trabalho 8 horas, depois vou para a escola, depois faço isso, depois vou dormir. 24 horas, o seu espírito está atento. Ele não vai dormir no teu travesseiro. Ele está atento, te acalmando, talvez até te dando um passo, para que teu sono seja reparador, levante mais calmo, tranquilo, fazer sua higiene pessoal, fazer sua leitura. Bença, pai, bença, mãe, abraçar o teu filho, a tua esposa, o teu companheiro, a tua amiga, seja quem for. Esse abraço é muito significativo. Agora me veio uma ideia de eu li em algum lugar, alguém que de manhã, no grupo em que frequentava, 1 ou 2, 3, fulano, quanto tempo, e abraça aquela criatura e fala, e convida para não sei para quê, para outra coisa. Passado um tempo, então ele parou para conversar com um deles, mais calmo, tranquilo. Hoje, Jesus entrou na minha vida. Eu amanheci com vontade de tirar minha vida. De desgosto, de amargor. Vocês mudaram totalmente o meu pensamento. Eu quero viver. Eu vou viver. Eu preciso ajudar a minha família, a minha mãe, o meu pai, as pessoas que me amam. Aquilo foi muito importante, aquele abraço. Aquela fala. Aquelas palavras, por exemplo, chaves, né? Tudo bem contigo, Deus te abençoe, vai com Deus. É uma mensagem rica isso, gente. A gente fala às vezes uma certa banalidade, mas tem uma força extraordinária. Como é bom alguém nos abraçar, dizer que nos ama, ou que gosta da gente, quanto tempo está com saudade, coisas boas. E não aquela rudeza de pensamento, e já vem fulano, você desvia, aquilo é uma dor no coração muito grande. A gente sente efetivamente que está sozinho. Então precisamos buscar sempre Jesus. Ele está em todo lugar. Através da caridade, do amor ao próximo, ele inclusive nos abraça e nos carrega no colo no momento de dificuldade. E nosso livro fala do advento do Espírito de verdade. Ele já veio, está conosco. E ninguém é proibido de pensar, ninguém pode nos proibir de pensar nesse Espírito em Jesus, ou mesmo de fazer uma prece. Você não vai poder fazer prece. Eu faço mentalmente, ninguém manda em mim. Como falam as crianças, é uma coisa séria, muito boa. E tem uma energia diferente. Aquela tristeza, aquela dor, aquela preocupação inicial parece sair. Chega na repartição, na escola, onde eu for, no lugar de sua amizade, já entra com outro semblante, já cumprimenta um ou outro, o dia então começa a ter uma formação diferente. A produção já é outra e começa então a entender o porquê da importância da oração do bom. Mas quando chegar em casa, ou depois do banho, como se estivesse tirando todo, fazendo uma catarse, jogar fora aquele suor, aquele cansaço e modificar o teu pensamento, abra o Evangelho de novo, agradeça, ou faça uma prece mental. Amanhã é um novo dia e tudo então começa a esclarecer. Jesus está conosco o tempo todo, falando isso o tempo todo, e a gente não quer ouvir. Esse amor é vida que não se acaba em Jesus.
Esse advento do Espírito de verdade, do Consolador prometido, consta do nosso Evangelho, né? E é muito interessante. Do Espírito de verdade poderia ser considerado um resumo da doutrina espírita e do próprio cristianismo, diz a nossa leitura. É o coordenador espiritual da doutrina espírita e em seu nome os Espíritos trouxeram as palavras de consolo e de esclarecimento, diz o nosso Evangelho. A obra, segundo o Espiritismo, é o livro Moral, no qual foram reunidos por Allan Kardec textos e psicografias que proporcionam uma perspectiva de vida, de mudança de comportamento, que nos alegra, que nos tira essa tristeza, esse rancor, às vezes até um cansaço. Porque se você está cansado, você produziu alguma coisa de bom. Agora, um banho, uma refeição, mesmo que seja frugal, depois do descanso, antes, na hora de ir para a cama, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma prece que você inventa na hora. Senhor, agradecido pelo dia de hoje, por tudo que me deste, por tudo que me dás, uma maneira que você possa conversar o seu conhecimento com a sua linguagem própria. Isso é muito forte. O Espírito não nasceu dos profetas e apóstolos, mas dos Espíritos. Isso também para nos apresentar a vida existente mesmo após a morte material e terrena. Sempre vamos construir um momento novo e interessante. E o auxílio para enfrentar e aprender com as dificuldades da encarnação e instruir os espíritos prevenindo de falhas futuras. O Espírito de verdade, durante o advento, escreveu essas lindas palavras que devem estar conosco sempre. Espíritas, amai-vos. E este primeiro ensinamento, instruí-vos. Este, o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Jesus é positivo, porque está sempre do nosso lado, mas exige também o nosso comprometimento com essa mudança de comportamento, de consolar, de aliviar, de suavizar a aflição de alguém e do próprio sofrimento. Lenir, mitigar, ou então, pelo menos acalmar, é muito importante até chegar à consolação plena. E o advento do Espírito de verdade continua em Instrução dos Espíritos no Evangelho nosso, capítulo 6. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. É como se alguém tivesse em espírito nos abraçando. Filho, tenha calma, tenha paciência. E isso também é comum entre nós humanos. A gente briga com a esposa que nos ama, com o pai que nos ama, com a mãe que nos adora, com o filho, com um amigo que a gente gosta pra caramba, porque sabe que eles vão perdoar a gente. Mas daqui para frente vamos reduzindo essas brigas até zerar e começar uma forma nova. Vamos deixar a dureza do coração no fastio e abrir um campo novo para entender a importância da caridade e do amor ao próximo. Nessa leitura extraordinária diz assim: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das derrotas, das revoltas e nos mostra o sublime objetivo da aprovação divina. Alguma coisa que acontece para nós, às vezes inusitadamente, não é um castigo de Deus,
É talvez uma aprovação ou alguma coisa para perceber o teu equilíbrio, como é que você está e como deve se comportar. Ou então, antes de tomar qualquer atitude, buscar o Evangelho, uma leitura assim aleatória. Aí vai dizer assim, alguma coisa que te toca o coração. Você mesmo depois fica com vergonha, olha, eu ia brigar com fulano de graça. E de repente, chegando a um determinado lugar, ele tem um presente para você. Você teria estragado tudo. Se usasse, inclusive, dessa rudeza através do telefone ou alguma coisa. Não, acabou. Vamos começar de novo. Não tem uma linguagem que fala a nossa doutrina, em qualquer doutrina. Atira a primeira pedra aquele que nunca errou. Aquele que é o bom, é 100% em tudo. Não, nós temos as nossas derrapadas, algumas muito feias. Mas Jesus é tão bom, que talvez na hora de deitar ou numa hora qualquer, conversa com a gente no pensamento, filho, para que isso? Você é uma pessoa boa. Eu confio em você. Aquela pessoa que você fez, não quis nem cumprimentar, é uma pessoa boa. E hoje estava carente, precisava do teu sorriso. Ou do teu boa tarde, do teu bom dia, boa noite. É muito importante. Como também é muito importante o abraço. Tem pessoas que têm um problema de depressão. Mas com determinadas pessoas, quando conseguem abraçá-la, é como se fosse um passe. Ô, fulano, há quanto tempo? Como se fosse um passe. Ela responde assim, meio sem graça, depois, aos pouquinhos, vai entrando no seu status quo, vai conseguindo se libertar daquela tristeza, aquela dor que estava envolvendo de alguma forma, e começa então a voltar a sorrir, ou começar a conversa alegremente, é muito importante. Nas nossas orações, nós fazemos muito petitórios, pedimos muita coisa, mas de hoje em diante, podemos continuar pedindo, mas peça também por aqueles amigos que estão em situação difícil. Lembre aqueles que estão no presídio, aqueles que não têm um teto para abrigar, uma amiga para o socorrer, os lares em desajustes, aqueles que estão em situação de risco. Ore por eles também. É muito importante usar toda a tua energia, e é o que o Espírito de Verdade pede para cada um de nós. Podemos participar da sua pleiade, que somos todos nós. Já conhecemos a doutrina e às vezes precisamos também nos acalmar. Ser humilde não é ser lerdo, fazer qualquer coisa. É um momento certo, um momento aprazado, você com calma fazer as coisas, né? É isso que Deus nos ensina através da nossa doutrina. Jesus sempre chama atenção, né? A verdade sempre relativa à inteligência dos que recebem e cujo conhecimento lhes é revelado pelos espíritos errantes em missão, pelos encarnados que também em missão recebem a inspiração divina por intermédio dos espíritos superiores. Que se acalmem, tenha paciência, vá em frente, ajuda, faça alguma coisa. O Espírito, então, parece nos acalmar de alguma forma. Que se você está se sentindo muito superior, porque você está com esse Jesus no teu coração já. Então, não vá nivelar por baixo. Procure utilizar, usando esse chamamento divino, essa prece, ore por aquela pessoa. É muito rico saber sobre isso. Não basta orar e continuar sentado também. Está precisando de alguma coisa? Faça a tua prece, põe a mão nesta rua, põe a mão no trabalho que deve ser executado. Vai errar uma vez, duas, você não vai vir de sofrer que você precisava, mas aos pouquinhos começa a aparecer. Fala isso, conversa com fulano, telefone para tal, veja aquele teu livro, aquele teu trabalho, tanta coisa que você já resolveu, você para, estava tudo em você. Foi desbloqueando, ou então para fazer uma leitura no Evangelho, alguma coisa,
Aí começa a desbloquear, começa a aparecer. É como se teu guia espiritual estivesse mostrando ao céu. Está ali, fulano. Esse é que devemos semear. Essa esperança, essa calma, essa confiança, essa fé em Deus, em Jesus, nos santos, a nossa devoção, nos bons espíritos, e seremos abençoados pelo Cristo Consolador. Jesus deseja que todos nós sejamos salvos. Ele está sempre do nosso lado, vendo-nos e ouvindo-nos. Por isso eu quero agradecer a Ele. Evocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo inteiro, tende vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. Influi para que os mensageiros, com especialidade a Pleiade, que constitui o Espírito da Verdade, Espírito Consolador, orientem no caminho do bem, proporcionando-nos alívio no sofrimento e consolações nas nossas aflições. E que seja para nós um arrimo, um amparo, nos defenda de todo mal. Senhor, protegei todos aqueles que desejarem iniciar-se na vossa santa doutrina. Dá-lhes a luz do entendimento, a boa compreensão da vossa palavra, e que a vossa paz, Senhor, que a vossa paz desça sobre todos nós, permaneça para sempre. Que assim seja.